Olá, amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Já que estamos com esse programa para todo o planeta Terra, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram. Programa Hildebrando Marques aos sábados. Mas todos os dias você tem o nosso blog, o blog Hildebrando Marques, com notícias, informações e comentários, qualquer hora, pelas redes sociais, pelo YouTube. E peço a vocês que se inscrevam no YouTube, acesse o sinal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho do programa Hildebrando Marques. Na sequência, o pensamento do dia, um pensamento muito bonito do escritor Fernando Pessoa, que diz o seguinte: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. E a gente seguindo com o programa, vamos ter agora o ponto de vista de Hildebrando Marques. O ponto de vista de Hildebrando Marques. Estamos vivendo o ano de 2025. O ano passado tivemos eleições em todo o país para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Passada a eleição, no começo deste ano, os prefeitos e subsequentes vice-prefeitos e vereadores já tomaram posse, não é? E agora, vocês sabem que nesse país, no Brasil, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Portanto, depois de passar uma eleição, como foi o caso da eleição de prefeito, o ano seguinte já é um ano pré-eleitoral. Já é um ano em que está na cadeira de governador ou de presidente, já começa a trabalhar para a reeleição ou para ajudar um aliado seu, para eleger um aliado seu, no caso, se ele já ter cumprido os dois períodos eleitorais, os 2 mandatos de 4 anos. Isso acontece em todo o país, de um governador ou de um prefeito, quando está terminando o seu mandato, ou quando ele está terminando o primeiro mandato, trabalhar para se reeleger, ou por outra, trabalhar para eleger um aliado seu. Pois bem, para o ano nós teremos eleição para governadores e para presidente da República. Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, com um bom trabalho e de saudosa memória, que nos deixou tragicamente quando iria disputar a presidência da República, ele fez isso. Ele fez isso. Não temos nada a reclamar, mas que é uma coisa que o brasileiro deve pensar: por que se faz isso? Pois bem, vou ler aqui essa matéria para vocês. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, nomeou esta semana, e saiu no Diário Oficial, 22 ex-prefeitos e ex-prefeitas para a Secretaria da Casa Civil.
as nomeações de ex-prefeitos e ex-prefeitas em cargos do governo do Estado. Ao todo, são 22 aliados da governadora Raquel Lira, que é ainda do partido do PSDB. Esses cargos de confiança e esses ex-prefeitos que foram dados a esses ex-prefeitos que ficaram sem mandatos desde 31 de dezembro de 2024. Eles foram acomodados na Secretaria da Casa Civil e esse tipo de contemplação sempre foi feito em governos anteriores, conforme eu já disse. Principalmente em assessoria especial, para não deixar os aliados no sereno e mantê-los na sua base. Ano que vem, a governadora Raquel Lira vai disputar a reeleição e deverá ter um adversário duro, que no caso seja confirmada é a candidatura do prefeito do Recife, João Campos, do PSB. Aspas aqui para dizer que o saudoso governador e pai do atual prefeito do Recife, João Campos, também praticou essa iniciativa de apadrinhar, colocar junto de si aqueles que eram seus aliados e estavam desamparados, ex-prefeitos, chefes políticos, esta modalidade de coisa. O saudoso Eduardo Campos praticou isso. Portanto, se é prerrogativa dos governadores e presidente da República, o prefeito fazer isso, ninguém pode fazer nada. Se ele tem direitos a isso, eu acho que qualquer um deles que saírem, que forem governadores ou prefeitos, e quiserem praticar esse tipo de coisa, pode praticar. Está no direito dele, é prerrogativa deles, mas que é imoral. Olha, senhores e senhoras, entre os prefeitos e ex-prefeitas nomeados, tem quem fez sucessores nos municípios. E mesmo quem viu adversários conquistando prefeituras, continuam sendo lideranças de pesos que serão de grande valia na hora de pedir votos. Além disso, destes 22 ex-prefeitos e ex-prefeitas, alguns poderão ser candidatos a deputados nas eleições do ano que vem, das eleições de 2026. Eu não vou dar a lista completa, mas vou dar aqui alguns municípios importantes dos quais os prefeitos terminaram e ex-prefeitas terminaram os seus mandatos e estão apadrinhados pela governadora Raquel Lira na Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado de Pernambuco. No Grande Recife, ou seja, na área metropolitana, foram contemplados as seguintes autoridades. A ex-prefeita de Ipujuca, Célia Salles, município importante, e ela foi prefeita por 2 mandatos. Outra ex-prefeita da região metropolitana, a professora Nadege Queiroz, de Camaragibe. Foi contemplado também o ex-prefeito da cidade de Olinda, Patrimônio da Humanidade, o professor Lupécio. Isso aí na área metropolitana. Na área da zona da Mata Norte, foram contemplados os seguintes ex-mandatários. Judite Botafogo, ex-prefeita
do município de Lagoa do Carro, e Xisto Freitas, ex-prefeito do município de Aliança. Aí vem do Agreste, Emerson Cordeiro, que foi prefeito de Poção, Jorge Bezerra, que foi prefeito de Camusim de São Félix, de Cupira vem José Maria, ex-prefeito, de Salgadinho, José Soares da Fonseca, de Águas Belas, Luiz Haroldo, de Terezinha, o ex-prefeito Matheus Emílio de Barros, de Terezinha, né? E de Vertente do Lério, Renato Lima de Salles. E por aí vai, de Alagoinha, o ex-prefeito Willas Leal, de Verdejante Haroldo Silva Tavares, de Guaraci José Torres Lopes, de Custódia Manuca, ex-prefeito, de Afrânio Rafael Cavalcante, de Exu Raimundinho Saraiva, de Araripina Raimundo Pimentel, que é ex-prefeito, ex-deputado, a mulher dele é deputada estadual, Tuparetama Sávio da Costa Torres e Tupanatinga Severino Torres dos Santos. Então, com um empreguinho garantido aí até as eleições de 2026. É prerrogativa da governadora? É. Fazer o quê? Só haja gritar, mas que não é legal, quer dizer, é legal, mas é imoral. É imoral, podemos dizer assim, porque a população está de vista grossa. Mas para se fazer uma reeleição, precisa-se de votos. E essas pessoas nas quais falei aqui foram prefeitos em seus municípios e têm liderança e têm como cabalar votos para a liderança maior, no caso a autoridade governadora do estado, Raquel Lira. A gente fica a pensar, e o presidente da República vai fazer isso? Também vai, se ele for candidato. E se não for candidato, tiver um aliado, vai fazer essa mesma coisa para cabalar votos para seu aliado. E é assim que a banda toca, meus amigos. É assim que a banda toca, e você ouve, olha, só resta fazer esses comentários e dizer que é imoral, mas é legal. E se é legal, a governadora pode, como pôde também o saudoso governador Eduardo Campos. Esse é o meu ponto de vista de hoje. Estamos voltando, minha gente, com o programa Hildebrando Marques. Daqui a pouco tem entrevista com a veterinária doutora Elizabeth Almeida, conhecida também como Beth Almeida, muito competente, e ela está no quadro hoje, no quadro da entrevista, que é A Hora da Verdade. Tá ok? Agora nós vamos para a pauta livre. Meus amigos, na pauta livre de hoje, nós vamos conversar a respeito desse acidente que aconteceu, esse acidente aéreo, mais um. Ultimamente tem acontecido alguns acidentes. Muita gente fala, não, mas é difícil acontecer acidente com avião. É difícil, mas quando acontece, fatalmente morrem todos, ou escapa um ou dois. Muita gente diz, não, andar de avião é seguro. Mas tomar cuidado para que não aconteça e torcer para Jesus, para Deus, para que não aconteça, porque lá em cima não tem oficina para avião não. Um dia eu dei uma passagem de avião para um amigo meu que ia para Goiás e depois ele veio devolver a passagem. Mas o que é que houve, amigo? Você não está precisando da passagem? Mas eu quero de ônibus. Por quê? Porque eu tenho medo de avião. Mas aí eu retroquei. Mas fulano,
O avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, tanto o avião como o elevador. Ele disse, mas lá em cima não tem oficina para avião. Foi engraçado, mas de certo modo ele estava com razão. Agora mesmo aconteceu outro acidente, já que no mês passado, no fim do ano passado, aconteceu um acidente de um avião que caiu, e do qual, nesse acidente, foram vítimas 167 pessoas. Era um avião grande. 167 pessoas morreram tragicamente na queda daquele avião que caiu no mês passado. Agora outro. Nessa semana, a colisão entre um avião e um helicóptero. O avião estava com 64 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e estava a caminho de Washington, D.C., vindo de Wichita, Kansas, quando se envolveu numa colisão aérea com um helicóptero do Exército dos Estados Unidos. A batida aconteceu quando o avião estava a poucos metros da pista do aeroporto, momentos antes de pousar. A American Airlines confirmou que se tratava de uma aeronave da companhia. O helicóptero é o modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo o Exército Americano, nenhum militar sênior estava a bordo. Todos os pousos e decolagens foram suspensos no aeroporto, que fica apenas a 6 quilômetros do centro de Washington, onde está a Casa Branca, a casa do governo dos Estados Unidos. Patinadores artísticos dos Estados Unidos e da Rússia estavam entre os 60 passageiros do avião que colidiu com o helicóptero militar na noite desta quarta-feira, em Washington. Os campeões mundiais russos, Evgeny e Vadim Naudov, estavam no avião da American Airlines, segundo a agência estatal. Quer dizer, dos campeões mundiais estavam nesse avião. E aí está, meus amigos, mais um acidente aéreo. Ninguém aqui tem condições de culpar quem foi o provocador desse acidente. Falam-se que eram 3 sargentos que estavam pilotando o helicóptero, tinham saído da sua rota. E, portanto, foram os provocadores desse acidente aéreo. Mas isso só se vai saber lá para frente com a perícia técnica. Este foi o nosso assunto da pauta livre. Alô, minha gente, segue o programa. E eu mandando um abraço aqui para meu amigo Edilson Belo, grande radiotécnico, e sempre está assistindo também o nosso programa. Alô, Edilson Belo, meu abraço a você. E meu abraço também ao meu querido irmão lá de Caramuru, quer dizer, nascido em Caramuru, mas aqui onde fez seus negócios em Carpina, Pernambuco. Pedindo a vocês que inscrevam-se no YouTube, acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho, programa Hildebrando Marques. E durante a semana as notícias no blog Hildebrando Marques, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. E agora, meus amigos, nós vamos convidar um amigo nosso que tem uma participação importante nesse programa,
e que vem aí com mais um assunto palpitante para os nossos consumidores. Na sequência, uma voz em defesa do consumidor, o advogado e contabilista, meu amigo advogado Pedro Paulo. Olá, meu amigo Idelbrando Marques. Hoje nós vamos falar sobre as ações revisionais de consumidores que financiaram automóveis, motocicletas e hoje acham que essa prestação está muito alta. É possível entrar com ação revisional? É possível, sim. Agora tem que ter muito cuidado, né? Porque o advogado vai ter que provar e o consumidor deve entregar ao advogado as razões que o levaram a entrar com essa ação de revisional, né? Porque o juiz só vai revisar o valor se aquela taxa de juros que o banco está praticando estiver muito acima da média do mercado ou se o consumidor provar que houve uma queda no seu poder aquisitivo causada por um caso fortuito, uma calamidade pública, um desemprego, e aí esse contrato ficou desequilibrado, né? Então, o juiz vai lá e poderá decidir a favor do consumidor ou mesmo fazer um meio termo, né? Você está pagando uma prestação de R$700, entra com a revisional propondo pagar 400, e aí o juiz determina 500, por exemplo. Agora, tem que ter muito cuidado, porque há um risco. Quando você entra com ação judicial, o banco ele pode vender aquele crédito que ele tem para outra empresa, fazer uma cessão de crédito. E essa empresa entra com ação de busca e apreensão em cima do objeto, no caso do carro ou de uma moto, e pede segredo de justiça. Aí o consumidor fica sem saber, o advogado dele também, que tem uma ação contrária de busca e apreensão. Aí de repente o consumidor poderá ser surpreendido com um oficial de justiça à sua porta ou onde quer que se encontre o carro para busca e apreensão. Qualquer dúvida, procure um advogado. Gente, de volta aqui com o programa Idelbrando Marques pelas redes sociais, trazendo agora mais uma sequência que é Focalizando a Notícia. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TRE-PSP, cassou quinta-feira passada, dia 30, o diploma da deputada federal Carla Zambelli, do PL, por 5 votos a 2, após concluir o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral contra a deputada federal. A decisão da Justiça Eleitoral, que também tornou Carla Zambelli inelegível por 8 anos a partir do pleito de 2022, reconheceu o uso indevido dos meios de comunicação e a prática de abuso de poder político. Quer dizer que ela está a partir do ano de 22. No ano de 30 ela já terá cumprido essa pena, essa punição, caso não haja alguma coisa com relação às intervenções ou os recursos que serão plantados por ela. A ação foi proposta pela também deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, sob a alegação de que Carla Zambelli divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral de 2022. Mas essa deputada Carla Zambelli teve um ano que ela puxou uma arma em plenas ruas de São Paulo contra um camarada que disse alguma coisa contra ela
Ela saiu de arma em punho no meio dos populares para pegar esse cidadão que soltou alguma graça para ela. Quer dizer, uma parlamentar que age dessa maneira, que sai numas ruas, numa capital como São Paulo, atrás de um camarada que lhe disse algum gracejo, alguma piada, alguma coisa jocosa contra ela, com a arma em punho, pondo em vida a vida de centenas de pessoas que estavam ali ao seu redor. Isso não pode ser parlamentar. A Carla Zambelli dá demonstrações de loucura mental, né? Então está aí sendo processada. O Tribunal de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral, a processou e a tornou inelegível por 8 anos, a partir de 2022 até 2030. O que é que se pode fazer? É o povo que vota nesse tipo de gente e que se anda praticando certas loucuras. Essa é a notícia do Focalizando a Notícia. Muito bem, minha gente, estamos de volta e seguindo com o programa. Eu mando o meu abraço para o meu amigo Dr. Lyndon Johnson, na cidade de Nazaré da Mata, e ao meu amigo ex-vereador e primeiro suplente de vereador de Nazaré, Bira, né, que é gente muito boa, e o Dr. Lyndon Johnson de New Face. Quero pedir para vocês acessar o nosso canal, inscrevendo-se e ativando as notificações, clicando no sininho. Acesse também o nosso site, que é o nosso blog. O nosso site é www.bloghildabrandomarques.com.br. Lá tem tudo sobre o nosso programa, tem tudo sobre se você quer entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp também, Zap, pelo que mais? Instagram, todas essas redes sociais, você encontra tudo. Lá tem entrevista, lá tem musical, lá tem dicas, tem a participação dos... Todas as redes tem lá o nosso blog, www.bloghildabrandomarques.com.br. Até o TikTok. Tem um TikTok também. Ok? Faça isso. Agora nós vamos à sequência, o direito de quem tem direito, trazendo agora o meu amigo advogado competente, com uma boa performance nas redes sociais e um grande festeiro também. Meu amigo Ney Araújo, com a sua participação no dia de hoje. Olá, ativo comunicador Idelbrando Marques e virtuosos telespectadores deste programa. Vamos trabalhar? Você trabalhou em atividade insalubre ou perigosa e já tem em mãos o seu PPP? Saiba que esse documento é de fornecimento obrigatório pela empresa e que poderá antecipar e aumentar o valor da sua aposentadoria. Solicite de imediato o seu PPP e mostre a um advogado previdenciarista para verificar se está correto. Até a reforma da Previdência em 2019, o tempo trabalhado deve ser acrescido de 40% para os homens e de 20% para as mulheres. Exemplo, se um homem trabalhou 10 anos, deverá contar 14 anos.
Se a empresa colocar dificuldades na entrega deste documento, é possível obtê-lo pela Justiça, inclusive com pagamento de indenização pelos danos sofridos. Pronto, meus amigos, vamos seguindo com o nosso programa Hildebrando Marques pelas redes sociais. Segue o abraço aqui para o novo presidente da Câmara de Vereadores de Carpina, Júnior de Salete, que promete uma grande gestão sob seu comando. Um abraço a Júnior e aos demais vereadores da Câmara Municipal de Carpina. E agora a nossa hora da verdade, que é a hora da entrevista. Hoje eu converso com a veterinária competente e com grande atuação em Carpina e na região, que é a doutora, veterinária também é doutora, vocês sabem disso, né? Que é a doutora Elizabeth Almeida, também conhecida como Tia Beth Almeida. Vamos à entrevista de hoje. Muito bem, meus amigos, estamos de volta agora com a sequência da entrevista, que é a Hora da Verdade. É mais uma conversa amistosa, que a gente traz profissionais de vários segmentos da sociedade, médico, político, advogados, de todas as matizes, para a gente explicar muita coisa que está acontecendo. Mas antes de começar a falar com a minha convidada de hoje, eu estou preocupado de que eu tenho ciência. O único hospital veterinário de Pernambuco oficial é o Hospital da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que fica em Dois Irmãos. Se tem outro hospital para animais, eu não tenho ciência. Eu tenho ciência de clínicas. Mas o hospital ali de Dois Irmãos, ele é grande, já tem algum tempo. E nesta semana, os médicos residentes, ou seja, as pessoas que trabalham lá, fizeram um movimento paredista. E até, além do movimento paredista, fizeram um movimento de encontrar com o reitor, porque o hospital está entregue às baratas. E aquele hospital é muito bem frequentado pela comunidade animal, cães e gatos, porque as pessoas que cuidam, os cuidadores de animais, sempre levam para lá. Está parado, o hospital está, olha, uma desgraça. Donos de cães, de gatos, que levam o seu... Porque não tem remédio, não tem seringa, não tem insumo nenhum para oferecer. Tetos rachados, ventiladores quebrados, banheiros dos médicos residentes quebrados. E as pessoas estão sem ter para onde levar. Isso me preocupa porque a comunidade de cães e gatos, ela cresce todo dia. E esse pessoal parado, é claro que vai causar uma insatisfação muito grande, principalmente quem tem amor aos seus animais de estimação. E hoje eu convidei aqui, a produção convidou uma veterinária residente aqui na cidade de Carpina, casada com um carpinense, mas ela é caruaruense, é isso? Exatamente. Trata-se de Elizabeth Almeida, que já esteve no meu programa de rádio. A gente conversou bastante e ela trouxe uma conversa muito elucidativa e que ajuda a esclarecer fatos às pessoas que criam cães e gatos, né? E tem essa questão porque o que eu tenho ciência é que na China as pessoas lá não se incomodam muito com os animais, não. Na Índia, o animal sagrado lá é a vaca.
Mas na China não tem nada disso. Cachorro dorme com gente, come na mesa, nos pés da mesa, e não tem. Agora, é claro que quem tem cães e gatos tem que tomar cuidado com certas doenças que aparecem. Eu, antes de começar a conversar com a minha convidada de hoje, a doutora veterinária Elizabeth Almeida, que inclusive é nora de um grande amigo meu, Luciano Rodoviário, conhecido como Luciano Rodoviário. O nome de sua esposa é? André Felipe. André Felipe, que a gente chama mais ele Felipe. Felipe, exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui de raiva em animal e que levou a óbito uma senhora, me parece, de Surubim. Eu vou ler aqui. Morreu em Pernambuco uma mulher que contraiu raiva humana após uma mordida de um sagui, que muita gente chama saguim, mas é sagui. A mulher que havia contraído raiva humana no Agreste de Pernambuco morreu no dia 11, semana passada, de janeiro, em decorrência das complicações da doença. A vítima, uma mulher de 56 anos, natural de Santa Cruz do Cambucá, no Agreste, perto de Surubim, foi mordida pelo animal, que é um animal silvestre, enquanto ele se aproximava da área urbana, fugindo provavelmente de queimadas na região. O saguim, como ele é um animal de pequeno porte, qualquer coisa, teve uma matazinha, qualquer coisa, ele está correndo ali para ir no quintal pegar uma fruta, até invade até as casas às vezes, né? E ele é muito arisco. E a mulher se aproximou, ele mordeu. Ela deu entrada na unidade de saúde no dia 31 de dezembro com sintomas iniciais de dormência que se espalharam pelo corpo, além de fraqueza e dores. A confirmação da infecção foi divulgada no dia 9 de janeiro pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. O Instituto Pasteur, em São Paulo, confirmou que o vírus encontrado era de origem silvestre, proveniente de um primata não humano, o saguim, como já disse. Após o atendimento inicial no dia 31 de dezembro, o quadro da paciente piorou rapidamente. Em 2 de janeiro, ela apresentou sintomas neurológicos graves, como agitação e insuficiência respiratória, e passou a necessidade de ventilação mecânica. No sábado, dia 11 de janeiro, a mulher teve a morte confirmada em decorrência das complicações da doença. Na nota, a Vigilância Ambiental alertou que animais silvestres, como os saguis, não são vacinados contra a raiva, o que representa um risco para a população humana. Já está dizendo, animal silvestre. E o sagui é um tanto, ninguém pega para vacinar. Ninguém pega o gato, não. Pode estar até no local ermo na cidade, mas a pessoa pega, leva a vacina, solta de novo. Tem um certo cuidado. Entre 2010 e 2024, o Brasil registrou 48 casos de raiva humana, sendo que 9 deles foram causados por mordida de cães, 24 por morcegos e 6 por primatas não humanos, 2 por raposas, que é também silvestre, e 4 por felinos e 1 por bovino. A profilaxia imediata após a exposição ao vírus é essencial para evitar a evolução da doença. Eu vou aqui dar uma parada, porque tem muita coisa. Não, dá para passar. Em casos de mordidas animais silvestres, como o sagui, a recomendação é procurar assistência médica o mais rápido possível para a aplicação de vacina antirrábica e, quando necessário, soro antirrábico. A vacinação de cães e gatos, animais domésticos mais próximos aos seres humanos, também é uma medida fundamental de prevenção. O Ministério da Saúde distribui em todo o Brasil imunobiológicos necessários para o tratamento pós a exposição à raiva, incluindo a vacina e o soro antirrábico para garantir a proteção da população. A raiva é uma doença viral grave
e de difícil tratamento com taxa de letalidade de quase 100%, uma vez que os sintomas clínicos se manifestam. O vírus é transmitido principalmente por mordidas, arranhões e lambidas de animais infectados, até lambidas. Ó. No caso da paciente de Pernambuco, a transmissão ocorreu por meio de mordida do saguio. Agora, me parece que nesse caso houve um certo relaxamento ou um desleixo da paciente que foi medicada, era para voltar, para dar continuidade tomando o soro antirrábico e a vacina, e ela não voltou. Quando cuidou, já era tarde, e aí veio a óbito. Agora, voltando para a doutora Elizabeth Almeida. Isso é comum, doutora? Bora lá, vamos conversar um pouquinho sobre a raiva. A raiva ela é uma importante doença, como a gente pôde observar, é uma doença altamente letal, né, que poucas são as pessoas que sobreviveram. No mundo todo, a gente só teve 5 pessoas sobreviventes, e dessas 5, 2 são brasileiras, e sobreviveram com sequelas. Então, a gente já sabe da gravidade. Sobreviveram ou ficaram sequeladas. Né? Exatamente. Por isso, ela é tão grave. Então, o que é que a gente deve compreender? Primeiro, que o vírus está presente na saliva de mamíferos infectados. Então, é importante a gente não ter nenhum tipo de contato com animais silvestres, como o senhor mencionou. Nem que ele chegue para lamber sua mão. Não, exatamente, porque o vírus está presente na saliva. Então, certo. Lambidas, arranhaduras, mordeduras são importantes fontes de transmissão. Então, a gente não deve ter nenhum tipo de contato. Doutora, eu fui mordida por um animal de rua ou por um animal silvestre. O que é que eu devo fazer de imediato? Primeiramente, lave a região da lesão com água e sabão. Depois de higienizar, busque imediatamente um serviço de saúde, tá? E a gente sempre preconiza que não mate o animal agressor. A gente deve manter ele, se possível, isolado em quarentena por 10 dias. Porque esse é o período que a gente vai observar se esse animal transmissor, ele vai manifestar algum sinal clínico da raiva. Isso vai ajudar o profissional de saúde a ter as medidas profiláticas para o seu caso. Porque a gente pode tomar vacina contra a raiva ou a gente pode tomar até mesmo soro antirrábico, que são diferentes. Então, esse protocolo profilático ele vai depender de cada caso clínico. Quem vai determinar é o seu médico. E siga a orientação. No caso dessa senhora, infelizmente, ela não seguiu a recomendação médica. Ela furou o protocolo. Por isso que, infelizmente, né, ela teve o óbito confirmado. O período de incubação, o que é isso? É o período que a doença leva para manifestar sinal clínico. Pode ser de 10 a 45 dias. Então, se eu for mordido hoje, amanhã eu não adoeço. Vai ter um período para o vírus se manifestar no meu corpo. Então, a gente pensa, eu não adoeci, eu não vou procurar o serviço. Isso é errado. Tem que procurar de imediato, iniciar rapidamente o protocolo. Tem que seguir as orientações médicas. Isso pode salvar a sua vida. Então, divulgue essa informação, é muito necessária. Mas, Elizabeth, eu vou lhe tratar assim para a gente na conversa mais coloquial. Quando você diz assim, se possível, pega esse animal e coloque-o num local, uma incubadora, uma coisa, uma caixa. Mas o sagui é um animal muito arisco. Sim, exatamente. É um primata muito arisco. Ele às vezes até me disseram que ele morre até de raiva você fazer careta para ele. Tem muita gente que faz careta para o sagui para ver ele se manifestar. Exato. Não fica difícil de prender? Sim, fica difícil. Por isso é importante a população sempre relatar esses casos ao setor de zoonose da cidade. Porque o pessoal vai fazer uma busca ativa, tá? Coletar algum desses animais, fazer exames, pra gente realmente ver o foco da doença. É o que vai acontecer em Recife, tá? As pessoas que tiveram contato vão ser imunizadas. A gente vai ter campanha antirrábica para animal também, para cão, gato, para evitar novos focos da doença. Então, essas são as medidas preventivas. Doutora, eu tenho um animalzinho, um cão e gato.
Ele foi vacinado. Ele tem risco de, mesmo vacinado, contrair a doença? Essa foi uma pergunta, inclusive, de um seguidor meu. Sim, ele tem risco, apesar do risco ser baixíssimo. Mas não existe vacina que protege 100%. Só que a melhor forma da gente prevenir a raiva nos nossos animais de estimação é vacinando. A vacina antirrábica, ela deve ser ofertada anualmente, tá? A partir dos 3 meses de idade, o cão e o gato, ele já devem ser vacinados. Então, essas medidas preventivas, elas são extremamente importantes para a gente prevenir essa doença que é fatal. Quer dizer que a vacina, ela não é efetivamente 100% eficiente. Exatamente, ela é super eficaz, mas, infelizmente, o nosso animal não fica 100% protegido com a doença, né? É vacinado. Por isso é importante a gente vacinar e também manter o nosso animal dentro de casa. Não permitir acesso livre às ruas, porque tem muito tutor que cria um animal semi-domiciliar. Ah, ele vem comer em casa, mas depois ele sai para dar uma voltinha na rua. Isso não pode acontecer. O gato, principalmente, o gato ele tem um instinto predador. O gato ele pode matar saguim, passarinhos, entre outros animais silvestres, e inclusive se infectar com a doença da raiva e posteriormente infectar você, né? Um ente da sua família. Por isso a gente deve manter nossos animais seguros dentro da nossa casa, tá? Para evitar que eles se contaminem, que eles se infectem com a doença. Entre o cão e o gato, o gato é mais bandoleiro, né? Exatamente. O gato ele sai mais rapidamente de casa, né? Por questões de território, busca de fêmea, né? Então ele está propício a ter mais a doença comparado com os cães, tá? Certo. Mas é importante a gente ter essas medidas preventivas. E quanto aos humanos, vale salientar também a importância de não ter contato com morcegos, tá? A gente às vezes encontra um morcego caído e quer pegar com a mão, não pegue, porque o vírus da raiva pode estar presente naquele animal mesmo morto. Então a gente não deve tocar em morcegos, nem vivos nem mortos, evitar. E quando na sua casa tiver proliferação de morcegos, chamar o setor de zoonoses. É importante a gente ter essas medidas preventivas. Deixa eu perguntar para a doutora Elizabeth Almeida. Ela fala procurar o setor de zoonoses. Sim. O setor de zoonoses deve ser da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, não é? Sim, você pode diretamente já entrar em contato com a Secretaria de Saúde. E eles, claro, vão entrar em contato com o setor de zoonoses, tá? Então, a melhor medida... Procura a Secretaria de Saúde, relate o ocorrido, que eles vão ter aí realmente buscas ativas e vão, né, ter medidas aí para controle desses animais, né, que não devem estar presentes na sua residência. São animais silvestres, que deveriam estar em florestas, né, matas, mas infelizmente com o crescimento urbano, né, cada vez mais a gente crescendo a cidade, jogando lixo, poluindo, esses animais que deveriam estar na floresta, na mata, estão vindo para nossas casas buscar alimento, né? Buscar refúgio. Então, por isso que cada vez mais a raiva ela está sendo comum aqui na nossa região. E lembra também que a raiva ela não é só transmitida pelo cão, pelo gato, pelo morcego, pelo saguim, não, tá? É por todos os mamíferos. A gente tem 3 ciclos de transmissão. Temos a transmissão urbana, que acomete principalmente nosso cão, nosso gato e o ser humano. Temos a transmissão rural, que acomete também bovinos, cavalos, tá? Raposa, né? Exatamente. E temos ainda a transmissão que a gente chama de silvestre, que aí entre as raposas, tá? Principalmente raposa, morcego, os primatas em geral, que são os saguins, tá? Então, por isso é importante a gente conhecer a doença para a gente poder ter medida preventiva, que a gente só realmente previne conhecendo, tá? É importante a gente levar essas informações nas escolas, postinhos de saúde, que é uma doença altamente letal. Mais uma vez, temos que fixar isso, tá? Dificilmente são as pessoas que sobrevivem. Vou fazer uma pergunta curiosa aqui, e que, como eu, muitas pessoas também acho que ficam nessa dúvida, que é com relação a pombos. A gente vê, por exemplo, no centro do Recife, onde eu morei, lá no Cordeiro, era sabe, aquela ninhada de pombo que aparecia e ficavam nos telhados tal, e
povo jogava qualquer migalhas de comida ali na ilha, eles ficavam... E tinha uma senhora que trazia lá da cozinha dela resto de comidas, feijão, arroz, jogava lá e disseram que o pombo também transmite doença. A senhora tem ciência disso? Com certeza, tá? O pombo, infelizmente, ele atua como uma praga, né? Porque não temos um predador natural eficiente para essas aves. Então, elas acabam se proliferando descontroladamente e não tendo realmente como a gente diminuir o nível de animais. Então, cada vez mais o número de populações de pombos estão crescendo e eles transmitem principalmente a doença criptococose, que é uma doença... Como é? Criptococose é uma doença fúngica, tá? Que acomete os seres humanos e, infelizmente, a gente pode evoluir ao óbito com essa doença. Então, é importante também entrar em contato com a Secretaria de Saúde, porque o pessoal do Centro de Zoonoses também recolhe esses animais, ajuda também na questão de prevenção, né? Porque existem medidas para a gente eliminar os pombos, tá? Então, tudo isso, o sistema de saúde nos ajuda. Por isso, a importância do SUS. O SUS, ele está presente em todos os lugares. Também? Exatamente, tá? No caso das zoonoses, né? Exatamente, porque são doenças que a gente chama, exatamente, zoonoses, que são transmitidas dos animais para o homem. São doenças de importância pública para a sociedade, que os humanos também podem contrair através do contato direto com o animal. Olha, eu acho que eu tive muita sorte, porque quando jovem, uns 15, 16 anos, eu trabalhava numa banca de bichos no centro de Carpina, na frente do mercado público de Carpina. A gente trabalhava, e à tarde tinha um quintal grande e vinha pombo de uma casa lá por camada criar, ele tinha umas casinhas de pombo, ele fazia as casinhas para o pombo dormir, e eu passava por quintal da gente, o quintal da banca. E a gente comprou um badoque, eu e meu amigo Zé Candango, comprou um badoque, e quando achava uma oportunidade, a gente matava aquele pombo, depenava, tratava, enchia com verdura e mandava para a padaria. Aí comia, que achava gostoso. E depois de grande é que eu vim saber que o danado do pombo também, ele tem doença contagiosa, né, doutora? Sim, exatamente. É importante a gente não ter nenhum tipo de contato com esses animais, né? Animais silvestres em gerais, eles não têm acesso, né, a medidas preventivas de saúde. Mas o pombo é tão bonitinho, tem uns que é branquinho, né? Existe sim pessoas, inclusive eu tenho uma tutora, uma amiga, né, a Aline, que ela cria um pombo domiciliar. Mas é diferente do pombo silvestre, porque sim, esse pombo, ele tem acompanhamento veterinário, é um animal que toma remédio de verme, que a gente controla a saúde. Mas animais silvestres, a gente não consegue ter esse controle sanitário. Mas danado que a gente vê esses pombos, mas em praça pública, por exemplo, na praça de Roma, os turistas fazem festa para... Tem aquela fonte d'água lá, os pombos bebem ali como ali. Sim, exatamente. Acaba sendo um cartão postal, mas infelizmente as pessoas não sabem que isso é um risco à sua saúde. E o pombo é um animal também oportunista, que ele vai estar onde tem maiores aglomerações de pessoas que o alimentam, tá? Ele sabe que indo ali, ele vai ter o alimento, sempre vai ter pessoas jogando milho, a pipoca, então vai ter alimento, né, para todos os animais. Então, cada vez mais eles vão se reproduzindo descontroladamente, não tendo um predador natural, e isso acaba sendo um problema de saúde pública, porque podem sim transmitir doenças para nós, seres humanos, e também para outros animais. É interessante, toda a Elizabeth Almeida, que eu estou conversando com ela aqui, ela... inclusive, ela postou essa semana, me parece, no Instagram, uma mensagem com relação à raiva, não foi? Sim, correto. Porque você que atende mais a domicílio, né, Elizabeth? Sim. Você tá vendo esses casos assim, mais detalhadamente por aí. Correto, correto. É importante, né? Qualquer alteração clínica que seu animal tiver, que chame de imediato o médico veterinário, porque só o veterinário é o profissional apto para poder identificar as doenças e poder tratá-las de forma correta. Eu vejo, às vezes, nessa expulsão de animais que tem aqui, do Parque Senador Paulo Guerra, às vezes tem boi que não estão naquelas colcheiras ali, eles soltam lá, tem um pasto grande, e eu vejo pombos no lombo daqueles animais
dando bicada como se estivesse pegando alguma coisa ali. Eu digo, mas aqui não é perigoso para o animal também? Sim, porque como eu mencionei, os pombos são errantes, né? São animais silvestres que, infelizmente, eles estão presentes em todos os ambientes e podem trazer doenças. Mas os animais que estão na exposição são animais que têm um médico veterinário responsável, só entra na exposição... Tem os tratadores, exatamente, né? Só entra na exposição vacinados, né? Então, são animais saudáveis. Aqueles animais não têm risco para a população, são animais com sanidade controlada, inclusive pelo alto valor comercial daqueles animais que estão ali expostos. Mas os pombos, sim, eles podem trazer, né, doenças, principalmente doenças fúngicas, para esses animais, né? Eles estão ali como oportunistas, como eu mesmo mencionei, né? Às vezes, né, atrás da alimentação do bovino, né? Atrás do farelo, ou até mesmo catando parasitas no próprio animal, como o senhor mesmo mencionou. Mas a gente deve ter cuidado, tá? Não é porque eles estão lá que a gente deve avaliar como algo normal. Nunca a gente deve ter esse olhar normal. Nunca devemos alimentar, ou até mesmo dar sobras, né, de alimentos, se aproximar. O ideal é a gente não ter nenhum tipo de contato. A não ser que esse animal, pombo, seja domiciliar, que aí é uma história diferente, né? Um animal bem tratado. E fica difícil de você avaliar qual é o domiciliar e qual é o banda-voou. Exatamente. O que está solto na rua não é domiciliar, tá? O domiciliar é aquele que é criado dentro de casa, em gaiolas, que o médico veterinário vai avaliar. O que estão soltos na rua, tá? Não são domiciliares. Aí eu pergunto, esse domiciliar, eles são vacinados? Esses domiciliares, eles têm todas as medidas preventivas e sanitárias para não oferecer risco ao ser humano. É importante, além dele ser bem tratado, né, vermifugado, né, ter assistência veterinária, que ele também não tenha contato com outros pombos ou com outros pássaros, como, por exemplo, os pardais. Pardais também são pragas, tá? Pardais também, eles se proliferam, eles podem, inclusive, né, gerar aí doenças, trazer doenças e parasitas, como, por exemplo, a pichilinga, outros parasitas aí que acometem nossos telhados, né, nossas casas, e a gente precisa fazer o controle também desses animais. Eu não sabia que pardal era uma praga. Pardal se prolifera também, porque não temos muito predadores. Então, eles acabam, né, querendo ou não, com o crescimento urbano, e eles vindo para a cidade buscar alimento, acabam fazendo ninho na sua casa, né, querendo ou não. O morcego é praga também? Também, infelizmente. Agora, a gente não deve matar, ok? A gente não deve matar, porque o morcego, ele também tem uma importância no nosso ciclo ambiental. Tem morcegos que não são hematófilos, que se alimentam de frutas. Então, esses morcegos, eles são importantes para a proliferação, né, da nossa mata, ajudar aí na polinização natural. E gosta de uma banana, viu? Exatamente. Aí a gente uma não bananeira deve... atrás de casa que comia, a mais né? madura chegava lá, eu peguei muitas vezes. Comendo. Aí a gente não deve se aproximar ou matar esses animais. Isso, inclusive, é crime ambiental. Tá? Exatamente. Se na sua casa tiver uma proliferação de morcegos, chame, né, a vigilância sanitária, chame o pessoal, né, do Centro de Zoonose ou a Secretaria de Saúde, que eles vão ter medidas de controle desses animais. Mas a gente não deve eliminar, tá? É importante não fazer a eliminação. Eu morava ali na rua Barão de Drummond, no Cordeiro, perto da expulsão de animais. E de vez em quando me aparecia lá uns 2 gaviões. Eles têm um silvo muito forte. Aí ele dava uns rasantes assim, que passava na minha janela, a casa era de 2 módulos, passava e às vezes ficava na janela com aquelas garras. E eu tinha medo, porque são animais, aves predadoras, como chamam, né? Sim, exatamente. E se um arranhão de uma ave daquela pegar numa pessoa, ele é transmissível também? Não, veja só. No caso das aves de rapina, né, animais que são caçadoras, a lesão ela pode infeccionar, porque se não for tratada corretamente, né? O ideal é sempre que você tiver um machucado por qualquer que seja animal, que de imediato você
higienize e busque um auxílio de saúde, porque vai passar remédio de acordo com a gravidade da situação. Sei. Não se automedique, tá? Não tome nenhum remédio sem a prescrição médica. O ideal é, de fato, que você siga essas recomendações. Higienize com água, sabão, pode passar álcool e procurar aí o serviço de saúde de imediato, tá? Para evitar infecções secundárias. Porque a arranhadura da ave, ela pode transmitir sim doenças fúngicas, mas ela também pode não transmitir nada, porque vai de acordo se o animal está contaminado, infectado ou não, tá? Mas se não tiver, podemos ter infecções secundárias. Por exemplo, foi profundo o corte, a gente não tratou, e aquele corte foi uma porta de entrada para outras bactérias oportunistas. Foi se aprofundando, né? Exatamente. Tudo que não é tratado acaba, né, infelizmente, evoluindo e prejudicando a nossa saúde. Por isso é importante sempre seguir essas recomendações, tá? Na área urbana, ou seja, nas cidades nos municípios, ou na periferia dos grandes centros urbanos, como o Recife, e na área metropolitana, ainda é muito comum a gente ver carroças sendo puxadas por animais, por cavalo. Sim. Cavalo, burro e tal. E às vezes eu paro até para ver como o homem é mau, como além daquele animal estar puxando pesos enormes, ele ainda sai com chicote. E às vezes o animal está com feridas enormes ali. Eu digo, aquilo só pode representar algum perigo de saúde para quem mora perto daquele animal. Pronto, exatamente. Veja só. A gente sabe que as carroças, né, em determinadas situações, são situações de maus tratos aos animais. A gente sabe que tem períodos do dia, são períodos quentes, né, que os animais eles sofrem em estarem nesse ambiente, né? Eles sentem calor, eles sentem fome, sede. Não devemos dar chicotada, porque isso também machuca o animal. Então, essas situações, elas representam um perigo real para os animais. E podem, inclusive, serem denunciadas, né? E a pessoa que está fazendo esse ato, né, maltratando, ela, inclusive, pode ser presa. Pode ser presa. Pode ser presa. A lei para isso tem, inclusive. Tem lei para isso sim, tá? Então, a gente deve evitar essa situação, né? A gente não gostaria de estar na situação do animal. É verdade. Então, é importante a gente se colocar, né, ter a consciência que isso é maus tratos aos pets, é verdade, tá? Infelizmente. Então, às vezes eu fico olhando assim, rapaz, a brutalidade com que o homem, às vezes, trata um gato, um cachorro, um cavalo, sim, um boi, porque ele, como ele não raciocina, ele aguenta aquilo, mas ele está por dentro também sofrendo muito. Sofrendo, não é? Exato. Então, mas a lei, inclusive, na Prefeitura de Recife, expondo esse fato de quem maltratar animais, seja ele boi, cavalo, tem punição para isso, não é? Sim, tem punição. A gente pensa que maltratar um animal é apenas bater nele, mas não. Existem várias formas de maus tratos. As formas mais comuns é o quê? É privar o animal de um alimento de qualidade, de água de qualidade, de passeio. A gente deve promover um bem-estar para esse animal. Seja ele cão, gato, seja ele uma ave de estimação ou até mesmo um boi e um cavalo. Então a gente deve ofertar uma vida boa, uma vida próspera, uma vida que o animal possa ter bem-estar, tá? Então tudo isso são medidas para a gente promover uma vida de qualidade. Idas ao médico veterinário, vacinação é importante, remédio de verme, controle de pulga e carrapato, tá? Se a gente deixa o animal em situações que ele está sofrendo, isso é maus tratos, tá? Infelizmente, isso é maus tratos. Doutora, e as aves? Por exemplo, galo de briga, canário, galo de Campina. A gente tem uma feira lá na Madalena. Tem lá um setor que é só para venda, troca, venda de gaiola, não sei o quê. Mas a privação também não é um maltrato? Sim. Porque eu criava, eu vou confessar, senhora, eu criava um bocado de passarinho. A minha cozinha era 10, 12 gaiolas. Meu menino, quando nasceu, de Vinícius, ele ficava vendo assim,
Ele não aprovava. Eu sabia que ele rejeitava aquilo, mas ele nunca me dizia nada. Certa feita eu saí e ele ficou em casa, ele não foi para a escola nesse dia, e quando eu voltei, encostei o carro lá e fui lá dar uma vista nos passarinhos, que era papacapinha, era galho de capina, era canário, era até papagaio eu tinha. Olha, sabe o que ele fez? Ele já estava grandinho, tinha uns 8 anos. Ele soltou tudinho. Soltou tudinho, eu perguntei para a mãe dele, mas o que foi que houve? Cadê meus passarinhos? Vinícius soltou tudinho. Meu Deus do céu, eu comprei isso, troquei, voltei nisso. Aí ela chamou ele. Aí eu disse, por que você fez isso? Eu, irado, né? Irado. Aí ele disse, papai, olha, esses animaizinhos não foram feitos para viver presos, não. Por isso eles têm asa para voar, eles gostam de liberdade. Por exemplo, se eu gostaria de estar preso... Exato. A liberdade é a coisa mais importante. Que Deus deu para a gente. E para eles, principalmente, que tem asas para voar e tal. Olha, o senhor pode fazer o que quiser comigo, mas eu acho que eu fiz o certo. Soltei tudinho, estão voando por aí, tão felizes. Pronto. Ainda bem que o senhor disse que criava, porque, inclusive, alguns desses animais não podem ser realmente criados, né, em gaiolas, né? Precisam realmente serem certificados. E seu filho, apesar de pouca idade, ele, na época, era uma criança bastante consciente, né? A gente deve alertar a população que esses animais que são vendidos em feiras, possivelmente são animais vítimas de tráfico, tá? São animais que foram tirados da natureza e estão sendo vendidos de forma ilegal. São animais que vivem em situações, né, de maus tratos, com privação de água, de alimento. Às vezes o tamanho da gaiola não corresponde ao tamanho correto, né? Animais que morrem, inclusive, no sol escaldante daquelas feiras. Então, infelizmente, né, a gente não deve, de forma alguma, comprar, né, porque a gente vai estar realmente aceitando esse tipo de serviço. E quando tem uma busca, sempre vai ter uma demanda. Se a gente não comprar, se não tiver comprador, não vai ter mais quem venda. Então, enquanto tem pessoas interessadas por esse comércio, a gente sabe que o contrabando, né? Que mas essa situação, eles exportam, eles mandam aí. Exatamente. Existem os criadores autorizados, né? Que são realmente responsáveis, que tem que ter uma certificação. Inclusive, o preço dessas aves, elas são diferentes do que o preço que é encontrado em uma feira, tá? Então, a gente deve ter essa consciência. O animal, ele deve ser comprado de um criador autorizado. Não deve ser comprado em feiras livres, tá? Perfeitamente, porque em Recife tem... Às vezes eu passo numa casa lá, cheia de gaiola, de passarinhos de todo. Aí eu tive uma curiosidade. Por que eles perseguem em feiras livres? Eu disse, não, eles não vêm aqui porque eu sou autorizado, eu tenho cadastro no IBAMA, não sei aonde, não sei o quê. Aí eles não aparecem, e quando aparece é para ver se a documentação está tudo em ordem, né? Exatamente, é importante isso, a gente sempre certificar se esse animal, de fato, ele tem, né, legalização. Porque um animal que é adquirido do contrabando, ele nunca vai ser mais legalizado. Ele só é legalizado quando a gente compra de pessoas que estão com autorização para comercialização, né? Que a gente, né, sabe que esse animal é bem tratado, que tem um médico veterinário responsável. Mas um animal que veio de um contrabando, de questões ilegais, comprado geralmente em feiras, né? Ou até mesmo fulano tem um criador, eu vou lá e vou pegar, e essa pessoa é totalmente, né, fora da lei, vamos falar com outras palavras, esse animal nunca será legalizado. Uma vez adquirido ilegal, ele não pode ser mais legalizado. Por isso a importância da gente compreender que não devemos, né, comprar animais sem legalização, porque esses animais, eles foram vítimas de maus tratos, eles foram tirados da natureza, geralmente são pessoas leigas que não sabem como cuidar desse animal, quando adoecem, acaba falecendo, né? Então a gente já sabe o quanto, infelizmente, esses animais sofrem nas mãos dessas pessoas. Então, por isso a importância da gente só comprar aves de criadores legalizados. O que eu vejo algumas reportagens também, nas grandes reservas florestais, tem sempre um guia
E tem sempre gente para pegar um animal daquele, ou seja uma ave, ou seja um primata, e aí ele pega um animal, uma ave, eu vejo ele botar uma coisinha assim na patinha dele, assim. Anilha. E aí salta novamente, porque eles vão encontrar no futuro para ver como é que está a saúde daquele animal. Exatamente. Tem alguns animais que são anilhados, né, para a gente controlar também como é que está sendo o crescimento desse animal, né, na natureza, né? É para a gente realmente saber se ele tá vivo, se ele está doente, né? Isso ocorre principalmente em animais que sofrem, né, com a extinção, que estão sendo extintos. Então, temos poucas populações daqueles determinados animais. Então, é importante a gente preservar aquela espécie. Houve isso com as ararinhas azuis, né? Sim, exatamente. Então, isso é muito importante para a preservação. O biólogo, o médico veterinário, eles atuam em parceria, né? Porque o foco maior é a preservação e a conservação dessas espécies. Por isso, a população tem que conscientizar, né? A conscientização da gente só querer algo legalizado. Se a gente comprar esses animais de feira, a gente está contribuindo para o contrabando. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Contribuindo para a ilegalidade, né? Exatamente. Correto. Infelizmente, sim, tá? Porque só vai ter pessoas que vendam, porque tem pessoas que compram. É verdade. Eu estou conversando aqui com a veterinária, a doutora Elizabeth Almeida, que atua nesse ramo de defesa dos animais aqui em Carpina, casada com um carpinense, já tem um filho, ela é caruaruense. Sim. Eu quero até aqui mandar um abraço para seu sogro, o Luciano Rodoviário, que é um amigo meu de muito tempo, e a Delma, que a sua sogra, é outra figura também que eu vi quando era jovem também. Fui amigo do pai dela, da mãe dela, que morreu recentemente, Maria. Eu quero mandar um abraço para vocês e para Felipe também. Mas vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausazinha para a gente tomar um gole d'água e o comercial entrar, e a gente volta daqui a pouco conversando aqui com a doutora Elizabeth Almeida, e a gente volta já já. Muito bem, minha gente, estamos de volta. E nós estamos ao vivo pelo Instagram. Meus amigos do Instagram, minhas amigas, ajuda o nosso programa, o nosso blog também, inscrevendo-se no YouTube. Pelo YouTube, acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques, blog Hildebrando Marques. E aí você também está nos ajudando. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui muito grande para o meu amigo, o médico Dr. Diógenes Vasconcelos, ao meu amigo repórter Cândido Galvão. Nós estamos trabalhando e eu acho que dentro em breve já estaremos com o nosso novo estúdio para a realização de podcast. Então, vocês aí da clínica do Dr. Diógenes Vasconcelos, aos meus amigos médicos, aos enfermeiros, e também o pessoal da Deoclésio Coutinho. Mandar um abraço para todos vocês e vamos seguindo aqui conversando com a doutora veterinária, porque não deixa de ser doutora, é quem trata dos animais e é muito mais delicado. Porque os animais não falam, não pensam. E então ela é que tem que ter muito tato para descobrir o que é que está acontecendo. Por que é que ele está dormindo demais? Por que é que o animal está cabrunhado? Aí é preciso desse tato. Doutora, a senhora atende a Elizabeth Almeida, ela atende a domicílio? Sim, correto, pessoal. Eu atendo a domicílio, onde a gente realiza, né, desde consultas, vacinas, curativos, né, atestado para viagem,
tudo domiciliar. A gente vai até você e faz a consulta do seu animal, né? Aí no conforto do seu lar. Você não vai ter que se preocupar em levar seu animal para uma clínica veterinária. Realizamos todos esses serviços com qualidade, né? Com conforto e bem-estar o máximo possível para você e para seu animalzinho também. Pronto, já arranjou um cliente aqui, eu tenho uma cadelazinha aí atrás de casa, é um amor, uma galeguinha, chamam ela de Xuxa. E a gente levava ela, levou para vacinar essas coisas todas, mas já faz mais de 6 meses, eu acho que já está na hora de fazer uma verificação dela. Sim, a gente sempre indica que faça um check-up preventivo, né, de 6 em 6 meses, mas as vacinações, elas são anuais. Uma vez ao ano, a gente deve fazer os reforços dessas vacinas, tá? É importante. Ainda a gente tem um histórico. Sim, exatamente. Lembrando que um animal saudável é uma família saudável também, tá? É importante a gente cuidar do nosso animal para cuidar também da nossa família. Sim, aí na questão da vacinação, você leva todo o material, sim, a seringa, a ampola, essa coisa toda. Correto, a gente leva todo o material, você não precisa se preocupar com nada, tá? Para a região de Carpina, não cobramos deslocamento, tem um valor fixo, mas para regiões, né, fora de Carpina, temos também o deslocamento, a gente atende em Pau d'Alho, atende em Nazaré, porque aí você, né, tem que ir no carro, exatamente, todo o material. Exatamente, mas toda a região da Zona da Mata, a gente presta esse auxílio veterinário. E em Carpina você não cobra esse deslocamento, né? Não, exatamente. Está incluso aí na consulta. Aí vamos até você, consultamos seu animal, aplicamos vacina, fazemos todos os tipos de exames laboratoriais, exames de sangue no seu animal, sem precisar você sair de casa e enfrentar trânsito. É mais confortável. Sim, exato. É mais confortável. Agora você falou aí, por exemplo, o casal quer viajar e assim, no fim de ano, uma coisa, necessita de uma autorização médica, ou seja, de uma veterinária, para poder esse animal ficar em casa ou viajar? Sim, precisa. Precisa de um documento chamado, né, atestado de transporte, tá? Esse atestado, ele vai fazer com que a gente ateste, né, através da documentação, que seu animal está apto para viajar, que ele está saudável. Então, ele tem que ter a vacina antirrábica, a gente vai preencher toda essa documentação, né, e verificar o estado de saúde geral desse paciente. Porque, geralmente, as viagens têm um trajeto e o animal doente, ele não pode sair desse ambiente domiciliar, porque corre o risco dele adoecer, piorar ou até mesmo transmitir doenças para outros humanos e outros animais. Por isso que o médico veterinário tem que fazer o atestado de viagem, um atestado de transporte para esse animal. Atestando de que o animal está apto para viajar. Exatamente. Principalmente se esse animal for de ônibus ou também de avião. Essas, né, empresas, elas exigem a documentação. E se eu for de carro, doutora, também preciso? Sim. Porque se você for parado pela Polícia Rodoviária Federal e eles exigiram um certificado e você não tiver, você vai pagar uma multa. Então, é importante, tá, que você tenha em mãos o atestado de viagem, ok? Que use também cinto de segurança no seu pet ou caixas de transporte para transportar o pet na viagem, evitando, assim, acidentes. Houve até um caso ultimamente de um caso de um cão que viajou, porque tem aqueles gradis que levam, sim, né? Eu não estou lembrado o nome, ficou tão famoso o cão, que em vez de ir para o destino que foi o dono, não, mandaram a companhia mandou o cão para outro lugar e ficou lá e mandaram depois o cão de volta, e quando, parece que 8 dias depois, o resultado final é o tal do Joca. Sim. O cão era o tal do Joca. E quando o Joca voltou da viagem, já tinha passado, estava por lá sem tratamento nenhum, sem comida, só água que dava um animal, o cão veio a óbito. E era um cão de estimação, o dono ficou aperreado, a companhia me parece que teve que arcar com
com indenização. Uma indenização, né? Sim. E nesses casos assim são raros, né? Um caso focado, né? Assim, infelizmente está cada vez mais comum. Por isso que a gente está, né, de fato, conscientizando a população da importância de cobrar serviços melhores da companhia aérea, né? Porque, infelizmente, às vezes a negligência por parte da companhia, o animal é esquecido, vai no compartimento de malas. Imagine, a gente não vai no compartimento de malas, porque o animal deve ir. Aquilo abafado, né? Exatamente, o calor, sem ar-condicionado, em condições precárias, o animal vai assustado, longe do seu dono, em um ambiente que ele não conhece. Então, tudo isso, né, infelizmente, pode trazer uma consequência negativa para seu animal. Elizabeth, e outra coisa, o animal, falando disso, agora as companhias de aviação estão permitindo que cães de pequeno porte viajem dentro com seus donos. Exato, porque aí é mais confortável e seguro para os mesmos, né? Estão na companhia... Ar-condicionado. Exato, sim. Estão na companhia dos seus tutores, né? Estão no ar-condicionado, livre de possíveis acidentes, né? E isso cada vez mais a gente vai ver comum, né? A gente tende as pessoas a buscarem, né, serviços melhores e, consequentemente, as companhias aéreas também vão melhorar o seu serviço. Isso só vai acontecer se a população cobrar. Então, é importante que a gente não aceite que nosso animal seja tratado dessa forma, que a gente busque melhorias, tá? O Réveillon da Orla do Rio de Janeiro, de Copacabana, ele é muito famoso. E isso está ecoando para outras orlas marítimas, Pernambuco, Fortaleza, Salvador. Também com esse negócio de, ao romper do ano, aqueles pocados de fogos, eles botam umas balsas ali cheias de fogos. E eu notei que esse ano o pessoal do Rio de Janeiro, lá de Copacabana, ali aquele mazão, eles soltaram fogos, mas não soltaram fogos de espalcar, só fogos de artifício, porque os cães, principalmente pequenos, eles não aguentam o barulho do estampido dos fogos. Correto. Por que, Elizabeth? Correto. Vê, a audição do cachorro e também do nosso gato é mais complexa do que a nossa. Então, eles acabam se assustando. Muito aguçada, né? Sim, exatamente. É bem aguçada comparada com a nossa, tá? Então, infelizmente, os animais, eles tendem a se assustar e podem gerar acidentes. Tem animais que vão, inclusive, ao óbito por conta dos fogos de artifício, tá? Entram em crises de convulsão, tá? Pode, né, atravessar janelas, portas de vidro, ou até mesmo fugirem e serem atropelados, entre outros acidentes. Então, é importante que a gente se conscientize e não solte fogos de artifício com barulhos, tanto para cães, gatos, como também para crianças autistas. O gato sofre desse mesmo mal? Também, principalmente gatos também, tá? Porque gatos são animais já assustados. Então, qualquer barulho, qualquer estímulo sonoro pode prejudicar os animais. A gente não está falando só de cão e gato, mas também de crianças autistas. Sim, sim. Tá? Então, é importante a conscientização da população a não soltar fogos de artifício. Já o São João está chegando, né? A gente sabe que o tempo está voando. Então, que sirva também de alerta para esse período de festividade. Evitar fogos de artifício com barulhos. Infelizmente, nessas épocas do ano, esses acidentes, né? Na clínica médica veterinária, aumenta muito a incidência dos acidentes. Então, a população... Pode levar o animal a óbito, Pode, né? Sim, eles podem falecer. Agora, quem é que é mais sensível a esse tipo de coisa, de fogos, assim, a audição seja mais aguçada? É o cão, não é? O cão, exatamente, o cachorro. E o cachorro, por ser geralmente maior do que o gato, acaba tendo mais acidentes, né? Como fugas, principalmente, né? Como atravessar janelas, o gato é menor e é mais fácil a gente controlar também, porque geralmente o gato ele se esconde, ele se esconde mais rapidamente e o nosso cachorro não. Então o cachorro ele precisa ter algumas medidas para a gente minimizar os efeitos negativos dos fogos de artifício. Inclusive eu postei 3 vídeos nas minhas redes sociais
sobre como a gente minimizar esses efeitos do fogos de artifício. Mas é verdade que já estão fabricando um tipo de coisa para botar no ouvido dos cães? Sim, inclusive é uma das táticas, a gente colocar um pouquinho de algodão nos ouvidos, cuidado para não machucar e nem penetrar profundamente, tá, na região de ouvidos. Sei. Mas é importante sim, é uma medida, né, para minimizar esses efeitos, ok? A gente pode, né, ter algumas artimanhas para diminuir os efeitos negativos. E é importante que o médico veterinário esteja presente para orientar os tutores, porque existe até calmante que a gente pode ofertar aos animais nessas situações. Para eles dormirem. Exatamente, para acalmar, para que eles fiquem, né, menos com efeito negativo dos fogos de artifício, tá? Para que eles realmente se acalmem, mas não é para dormir, não é para sedar o paciente, é para acalmar. Ah, não é para sedar. Não, não é para sedar. Deixar ele mais relaxado. Tranquilo e relaxado, para que esses efeitos sejam menores. Mas esses medicamentos só devem ser prescritos pelo médico veterinário, porque as superdosagens, que é uma dosagem maior do que a recomendada, pode ser um risco para seu animal. Então, só o médico veterinário sabe a dosagem correta, que varia de acordo com o peso do paciente. Com o quê? Com o peso do paciente. Se esse animal for mais pesado, ele vai ter uma dose maior comparada com o animal que tem um peso menor. Daí, onde está o cuidado de só serem ministradas essas doses pelo médico veterinário. Médico veterinário. Exatamente. Então, o veterinário ele vai. Mas o gato também pode tomar? Sim, o gato também pode e deve tomar, se esse animal for assustado e sofrer bastante com a questão de fogos de artifício. Me diga uma coisa, doutora Elizabeth Almeida. Você é chamada também para casos de bovinos, de equinos, cavalos e bois? Sim, também somos chamados para isso, né? Quando é algum problema mais simples, que requer curativos, cuidados sanitários, a gente realiza esse serviço, juntamente com o meu esposo, né? O André Felipe, que trabalha com grandes animais. Ele trabalha com reprodução, né? Ah, sim, exato. É isso mesmo. Ele trabalha com essa parte reprodutiva, né? Inseminação artificial, né? Essa questão mais de reprodução do gado. Mas a questão clínica, o nosso trabalho é um pouco mais escasso, porque geralmente precisa de procedimentos cirúrgicos e essa parte cirúrgica eu já não mexo, tá? Eu sei. Só a parte clínica de avaliação. Tá? O Felipe, ele trata da questão da reprodução, mais negócio de gado, de cavalo também, né? Melhoramento genético bovino. Eu vi aqui uma fazenda aqui perto do Limoeiro, uma veterinária tratando da questão da reprodução, porque é caro, não sei se chama espermatozoide do animal. É o sêmen. É o sêmen, né? Sim, o e sêmen. É caríssimo aquilo, ela tirando aquilo numa coisa assim, para botar lá para vender, exportar, porque o animal era caríssimo. Caríssimo, exatamente. É de importância, né, econômica. Sim, exatamente. Temos aí essa parte reprodutiva, a parte clínica. A veterinária, ela tem um leque, né? Um leque de especializações que o veterinário pode trabalhar. O veterinário pode trabalhar com cão, com gato, com animais silvestres, né? Que são animais de zoológicos. Clínico geral, no caso. Clínico geral também, né? E pode, inclusive, trabalhar com a saúde humana. Inclusive, eu trabalhei em postinhos de saúde, tá? Trabalhei levando informações para a população sobre doenças zoonóticas. Trabalhei com gestante, né? A questão de toxoplasmose. Isso atendendo seres humanos, né? Exato, né? Tem veterinário trabalhando na questão de alimentos. Todo o alimento de origem animal que chega na nossa mesa, seja ele ovo, peixe, queijo, leite, ele tem que ser, né, verificado por uma equipe de médicos veterinários, para a gente ver se aquele produto está apto para o consumo humano. A gente não vai vender um leite de uma vaca que esteja doente, que esteja, por exemplo, com uma brucelose, uma tuberculose, porque são doenças que podem ser transmitidas para nós seres humanos. Hoje em dia, Elizabeth, essa questão está bem rígida, né? Sim, exatamente. A população está cada vez mais se conscientizando da importância do veterinário. Porque eu me lembro quando criança, eu e meus irmãos, o papai comprou cada um
um caneco de estanho, assim, era uns canecos verde, azul, então, acho que aquilo era estanho. Saía, papai botava o chocolate no fundo do negócio, e a gente saía em filinha, para uma fazenda que tem aqui, a Fazenda Santa Cruz, onde é a Falub hoje. Aí a gente ia para lá, e seu Joca lá, a gente ia pro peito da vaca. Ele chega a vir aquela assim, espumante assim. E aí a gente já tem um chocolate ali, e a gente tomava. E depois de grande eu fico pensando, e se aquela vaca tivesse com alguma doença, né? Exatamente, o risco é grande, tá? Porque a gente sabe que temos que ter medidas preventivas, né? E cuidados sanitários essenciais para garantir a qualidade desse produto. E nesse caso aí a gente não tem essa garantia, né? Porque verdade. O leite não é tratado. Então é importante. E na mão, ele não tinha luva, não tinha nada. Exato, não tinha nada. Era realmente totalmente precário. Primitivo mesmo, antigamente era muito comum. Por isso que, infelizmente, existia altas taxas de mortalidade infantil, tá? Por diarreias. E, inclusive, a diarreia era um dos problemas que mais levava ao óbito as crianças. Sim. Hoje, a gente já vê que essa taxa ela diminuiu por conta da qualidade dos serviços, por conta também do médico veterinário, que está lá atuando nessa área de alimentos. Hoje eu noto que essas fazendas criadoras de gado leiteiro, Fazenda Pindoba, do amigo Zé de Melo, eles trabalham tudo de luvas, né, e tira aquele leite, passa por um processo de higienização muito grande para poder ser comercializado. Exato, né? Tem um controle muito grande. Para o produto chegar na sua mesa, ele passou por muitas coisas por trás, né? Para a gente garantir que ele tem qualidade, tá? Coisas que a gente nem imagina, desde pasteurização, né, até mesmo embalagem, todo o cuidado para que aquele produto seja excelente. E, doutora, e o ovo, que é o produto mais consumido pela nossa população, tem São Caetano aqui, que é exportadora de ovos para o Brasil todo. São Bento do Una também, né? São Bento do Una. Exatamente. Temos várias cidades que produzem ovos. Inclusive, nessas granjas de produção, temos um médico veterinário também, responsável por toda a produção, pela sanidade dessa galinha, né? A sanidade também dos ovos, as matrizes em gerais. As matrizes são aqueles animais, né, reprodutores, que vão estar ali produzindo. Então, tudo isso tem o veterinário responsável para que aquele produto seja excelente. Porque existe uma doença... dali pronto para o consumo. Exatamente, porque existe uma doença chamada salmonela, que pode ser... Exatamente, salmonela, que pode ser transmitida nos ovos. Então, se a gente comprar... Nos ovos? Exatamente, se a gente comprar esses ovos contaminados, né? Porque a salmonela está presente nas fezes das galinhas. Então, como o ovo sai dessa região, exatamente, pode sim ser um transmissor da salmonela. Então, é importante... Se pegar no humano... a gente fica com diarreia, tem casos que podem, mais severos, que podem evoluir ao óbito. Principalmente crianças e idosos que têm a imunidade mais fragilizada. Por isso é importante que o ovo seja comprado em mercados que tenha o selo de qualidade, tá? Tem que ter o selo direitinho. Aquelas caixinhas, né? Tem um prazo de validade naquele rótulo, é importante sempre a gente verificar o prazo de validade, tá? São medidas que a gente deve ter para evitar a doença. É como as carnes bovinas e suínas também, que tem que ter a marca do SAF, o SAF, não sei. Exatamente, tem que ter o selo. A gente tem que buscar sempre comprar, né, em frigoríficos, em mercados que tenha toda essa procedência, que a gente saiba a origem daquele alimento. E saiba que ele está bem conservado também. Agora, é danado que às vezes tem feiras livres aí, que tem aqueles bancos no meio da rua mesmo, nenhum cuidado com o higiene, né? Tá aqueles pedaços de carne, ou não sei o quê, e tá ali, ó, não tem marca de carimbo, nada, e a pessoa acha aquela... E às vezes até não é nem um animal. Eu me lembro que meu ex-sogro, um camarada levava lá, ele gostava muito de braço de boi, porque disse que é muito forte. E um camarada levava braço de boi já cortadinho. Olha aqui o braço do boi, o seu Amaro, e ele comprava aquilo e às vezes eu ia almoçar com ele. E aí ele assistindo a televisão, apareceu o camarada
que comercializava também no mercado de Afogados, ali ao redor do mercado, apareceu um camarada que vendeu os braços de boi, as carnes a ele, que vendia carne de cavalo. Imagine você. Eu digo, esse seu Mário botou a mão na cabeça, meu Deus do céu, a gente estava comendo carne de cavalo. Eu digo, porque não tinha procedência, eu confiava no camarada. Exato. E a gente comeu o braço de cavalo, essa coisa toda. É um perigo, né, doutora? Sim, exatamente. Existe, sim, frigoríficos legalizados que comercializam a carne de cavalo, tá? Sim, existe. E tem carne de burro também, que fazem o charqueado também. Exatamente. Só não podemos consumir de fins clandestinos. E também a gente não indica em feiras livres, porque geralmente aquela carne está exposta, sem refrigeração. Moscas vão pousar, podem colocar suas larvas. Então, a gente deve ter realmente um cuidado. E, doutora, e por que comercializa, se a senhora não recomenda? Porque nem toda a população consegue comprar uma carne de mercado. Então, tem carnes, né, menos nobres, que tem um valor mais acessível para a população. Então, pensando nessas pessoas que não podem, né, infelizmente, consumir uma carne melhor, existem as feiras livres. E, doutora, se eu compro na feira livre, como é que eu posso minimizar esses efeitos negativos? Cozindo bem a carne. Não deve consumir a carne crua. E a gente sempre pede também a medida preventiva do congelamento. Antes de consumir, pelo menos congele essa carne por 3 dias. Depois de congelar por 3 dias... Mas tem gente que gosta de comer ela fresquinha do jeito que vai da feira. Aí, se fizer dessa forma... Tem que cozer bem ou assar bem essa carne. Não pode comer crua, tá? Porque as chances de infecção são maiores nesses alimentos que não têm o cozimento correto. Então a carne do churrasco, ela leva um certo perigo, né? Exatamente. Mas aquela que diz assim, ao ponto, né? Bem assada. Bem assada. Ao ponto que é quase crua, não. Porque existe sim chances de transmissão da doença. Quando você compra em origens desconhecidas, que é as feiras livres. Mas carnes, né, que tem um selo, ela tem uma segurança maior. Tem grandes frigoríficos aqui em Pernambuco, e aqui mesmo na região da Mata da Norte tem grandes abatedores de aves, né, e é um cuidado imenso, e a gente vai no supermercado, está tudo naqueles invólucros aqui, ensacado, congelado. E isso é o que a gente deve consumir com a certeza de que a gente não vai contrair nada. Agora, os ovos, até nos grandes centros, na periferia, passa uma caminhonete, o cara gritando no microfone lá, ovos é uma bandeja por R$10. Olha, eu fico meio cabreiro, porque o ovo é barato, mas também 30 ovos por R$10, não sei como é que é isso. Aí eu tenho a minha cisma, sabe? Não compre, tá? O ideal é não comprar, porque você pode realmente estar levando um produto contaminado para sua casa. Um produto contaminado com salmonela, né? Salmonela. Exatamente. E adoecer você e a sua família, tá? A segurança da nossa casa, ela também inicia através dos nossos alimentos. Então, é o ideal que a gente busque um alimento de qualidade, um alimento que seja seguro. Doutora Elizabeth Almeida, para lhe encontrar, qual é o telefone? Pronto. DDD 81, 9 na frente, 9601 7915. Repita. 81 DDD 9 9601 7915. Pronto. Se tiver um cão de estimação, que tiver um gato de estimação, esteja precisando dos cuidados de uma excelente profissional desse ramo, a veterinária Elizabeth Almeida está aqui. Essa que me dá a honra e o prazer de estar comigo conversando, levando esses esclarecimentos aos donos e donas de cães, de gatos, até outros animais também, não é? Correto. Então ela, se for aqui na cidade de Carpina, ela não cobra deslocamento, é só a consulta e o que for passado para os animais. Porque tem também os testes de sangue, essa coisa toda, né? Exatamente, tem os testes que são por fora, vai de acordo com a necessidade desse paciente, tá? Então a gente passa o orçamento prévio.
Se o tutor autorizar, a gente realiza esses exames. Sei. Tá certo. Então o Xuxa vai ter, por esse dia aqui, a sua presença aqui para conversar com ela. Muito obrigada. Elizabeth Almeida, uma caruaruense da cepa. Gosta de forró? Com certeza, não tem como não gostar, né? E o seu filho é filho, né? É filha, Esmeralda. Esmeralda. Ai, que nome, rapaz. Esse meu irmão aqui, que foi comunicador, foi deputado, tudo. Ele, quando ele via uma moça bonita, ele não sabia o nome, ele se dirigia a ela por Esmeralda. Aí a pessoa retrocava, não, meu nome não é esse não, não sei o que lá, não é porque eu não sabendo seu nome, trato por Esmeralda, que é uma pedra preciosa ali. Né? Exato. Você botou o nome certo lá. Foi, ela realmente é uma preciosidade nas nossas vidas. Sim. Quantos anos já está de ano já? Ela acabou de fazer 2 anos, fez agora dia 3 de janeiro. E eu fui pro chá de bebê, não, foi ali no condomínio de Costa Mendonça. Sim. Parece que você estava grávida. Ele estava para saber se era menina ou menino. Foi, exatamente, correto. Eu ainda levei a sanfona lá. Sim, exatamente. Agora já faz 2 anos isso. 2 anos, no instante passa, né? O tempo está voando. Vamos repetir o telefone? Bora lá. DDD 81 99601 7915. Pronto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço ao seu esposo, o Felipe, ao seu sogro Luciano Rodoviário, a esposa dele, que eu gosto também muito dela, a Delma. Leve meu abraço coletivo para todos eles lá. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e obrigada a todos os ouvintes, né? Essas informações são importantes. Não tenha dúvida, muito esclarecedoras, né? Eu espero lhe encontrar outras vezes aqui. Já no outro estúdio já. Tá certo, tá querido. Bom? Foi um prazer, viu? Um abraço, obrigado por ter vindo. Viu? Abraço. A gente volta daqui a pouco com outra sequência. Ok, meus amigos e minhas amigas, seguindo com o programa, um abraço ao pessoal de Lagoa do Carro, ao pessoal do Paudalho e os amigos e amigas de Lagoa de Itaenga. Abraço a todos vocês. E agora nós vamos para a sequência Quem Está na Foto. Na sequência Quem Está na Foto hoje, eu tenho aqui a satisfação de apresentar esta amiga de muitos anos, foi cantora crooner do grupo Alcano, e aniversariou no dia 25 do mês passado, não, desse mês, no mês passado, né? No mês passado, ela teve seu aniversário, muito comemorado, e eu quero também aqui aplaudir essa amiga minha, que está na foto comigo, que é Nádia Maia, grande cantora, uma figura espetacular. Está na foto hoje comigo a minha amiga cantora Nádia Maia, aniversariante do mês passado. E agora, meus amigos, encerrando o programa, a sequência Mosaico Cultural. Vamos a ele. 2 cegos que foram dar um passeio de moto. Eram 2 cegos. Um era muito forte, mas era cego dos 2 olhos. O outro tinha um olho bom, mas era quase paralítico. Aí um dia um convidou o outro, disse, vamos dar um passeio de moto. O outro disse, tá doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse, não, você que é forte, rema, e eu que tenho um olho, eu vou ali no leme, né? Aí ele, tá certo, então vamos. Aí no domingo saíram do bote, o forte remando, e eu que tinha o olho lá. Quando ele já estava longe da praia, o cego forte deu uma puxada no remo, o remo escapuliu e furou o olho bom. Aí quando furou o olho bom, ele disse assim, pronto. Quando ele disse pronto, uma pessoa que ia chegar desembarcou. Chegamos ao final, meus amigos e minhas amigas.
do programa de hoje, programa Hildebrando Marques. Agradeço a todos pelas atenções dispensadas, agradeço aos companheiros que participaram na data de hoje e a produtora desse programa, que é a jornalista e radialista Paula Caíque. Obrigado a todos vocês e até o próximo programa. Até lá!